Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo aqui hoje. Hoje eu vou estar falando sobre o sucesso de Undertale. Afinal, por que Undertale e Deltarune fazem tanto sucesso, são tão bem recebidos pelo público? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, né? Depois da abertura. Bom, vamos lá, galera, começando aqui pela número 1, né? Eu vou trazer 10 aqui pra vocês agora, eu vou falar um pouquinho da número 1, que é inovação. Undertale, né, trouxe pra gente algo totalmente novo, jamais visto no mundo dos videogames, um jogo onde você tem a opção de ter misericórdia dos seus inimigos. Isso mesmo, você não precisa necessariamente lutar ou derrotar eles, você pode ter misericórdia deles. Isso é bem interessante, apesar do jogo no geral parecer um pouco com Earthbound, né, vamos botar assim, a jogabilidade, sistemas. Ele traz essa mecânica totalmente nova de Spare, né, de você ser pacifista ou genocida. Então é algo que trouxe uma inovação bem grande, é bem interessante por conta disso, né? Aí você já tem o número 1, que é a inovação. Inclusive eu vou estar falando esses passos aqui, né, que eu consigo perceber isso, e talvez algum dia, se você quiser criar, vamos botar assim, uma HQ, uma história em quadrinhos, né, HQ, história em quadrinhos é a mesma coisa, um mangá, um anime, um jogo, qualquer coisa do tipo, é muito importante você se atentar com esse tipo de passos aqui. É claro que alguns não vão caber na mídia, né, porque são diferentes. Por exemplo, eu vou falar de trilha sonora aqui, e você não vai conseguir aplicar trilha sonora dentro de um mangá, obviamente. Mas aí, algumas dessas características você pode trazê-las para dentro do universo que você quer criar, entendeu? Então, isso pode funcionar muito bem, pode trazer um feedback bem grande. O segundo, né, no caso, é a nostalgia. A nostalgia de Undertale, ela tá nos sprites, cara. Você bota assim, são sprites meio que em 8 bits ali, 16 bits, né? São sprites bem interessantes, né? Toda a ambientação, todo o tileset do jogo, vamos botar assim, né? Os inimigos, na hora que você entra na batalha, tudo é praticamente pixelado, né? Tudo pixel art. Então isso é um lance que te traz nostalgia, assim como também a trilha sonora te traz nostalgia, porque é uma trilha sonora meio que 8 bits e 16 bits. Eu sinceramente só joguei Undertale por esse motivo, porque muito antes de eu jogar eu ficava pensando, caraca, cara, como é que esse jogo faz sucesso? Né? Olha só, eu julgando o jogo antes de jogar. Eu vi e eu falava assim, não é possível, cara. Olha só os sprites desse jogo, como é que são simples, como é que esse jogo tá fazendo sucesso. Aí eu comecei a jogar e eu percebi o porquê que o jogo tava fazendo sucesso, entendeu? Eu julgava muito Undertale antes de jogar, eu realmente falava assim, não entendo o sucesso desse jogo. E eu só joguei justamente porque é um jogo meio no estilo retrô, porque senão eu nem teria jogado. Eu não curto muito jogos 3D, eu já até cheguei a falar isso aqui no canal. Dá pra contar nos dedos a quantidade de jogos 3D que eu curto, né? Aí você fala assim, mas você gosta de Mortal Kombat, Street Fighter, esses jogos assim? Sim, eu curto, esse tipo de jogo eu curto, só que a jogabilidade deles é meio que 2D também, então meio que não conta, entendeu? Porque apesar do jogo ser em 3D, a jogabilidade é 2D. Então, cara, é meio que isso, entendeu? Eu curto demais jogos antigos nesse estilo, então o maior motivo, né, desses 10 que eu vou falar aqui que me fez jogar Undertale foi esse segundo, que é a nostalgia, que são as características retro gamer no jogo, entendeu? Que fazem você se lembrar de jogos antigos. Como eu falei aqui, a minha era favorita de videogames provavelmente é até mais ou menos a época do PlayStation 1, incluindo o Game Boy Advance ali, né, em paralelo. Eu acho que até porque o Game Boy começou a lançar jogos assim sinistros bem mais à frente, né, do Play 1, mas então vou botar até a era Game Boy, então. Mas também tem muito jogo que eu curto, né? Nintendo DS mesmo, o 3DS, tem Pokémon que eu curto demais, todos eles. Né? Pokémon é um exemplo de um jogo 3D que eu curto, né? Pokémon Sun Moon eu curti pra caramba.
Então eu vou falar aqui da terceira, né, que é a trilha sonora, que eu até falei um pouquinho aqui sobre a nostalgia que essa trilha sonora remete. Só que a trilha sonora no geral, ela traz um trabalho muito bem feito pelo Toby Fox ali, né? Uma trilha sonora muito catchy, né? Ela faz você ficar com as músicas na cabeça. Eu mesmo não consigo tirar a música do Devil da cabeça. Todo dia que eu acordo, eu fico... Depois que eu vou falar, caraca, mano, tem que tirar essa música da cabeça toda hora. Então é uma música que te pega, entendeu? Ela faz você ficar com aquilo na cabeça, então meio que é isso, cara. É muito boa a trilha sonora, muito boa mesmo. Ela usa uma técnica muito parecida com a técnica utilizada, por exemplo, aqui no Tower of Heaven, né? Que é um jogo que ele foi feito pra lembrar o Game Boy Color, cara. Aquele Game Boy lá, meio verde e preto, entendeu? Na verdade o Color é o colorido, né? O Game Boy mesmo, comum, só que era verde e preto. Então o jogo ele é feito para lembrar isso, Tower of Heaven. E praticamente todas as músicas do jogo usam o mesmo motif, vamos botar assim, né? Mas ainda assim elas soam bem diferentes quando você ouve elas. Você instantaneamente não associa, mas depois do momento que você começa a ouvir muitas vezes, você percebe que elas têm um motivo parecido. É igual acontece com Undertale, tem muitas músicas com motivo parecido ali, né? Com um som ali bem parecido, assim. No começo você não associa, mas depois você descobre que elas têm algo em comum, algo parecido ali. Isso é bem interessante, Deltarune, essa técnica está sendo reutilizada quando praticamente todas as músicas têm um pedacinho de Don't Forget, né? Que é aquela parte. Então, praticamente todas as músicas têm esse pedacinho do Don't Forget ali. Em Deltarune, isso é bem comum você perceber. Em Undertale tem, se eu não me engano, é Hopes and Dreams, né? Do coisa que. Do Azriel. Mas não é exatamente Hopes and Dreams o nome da original. Acho que é. Não sei se é. É alguma coisa assim. Eu sei que tem o tema que se repete várias e várias vezes em várias músicas, né? Tem o tema da Undyne também que se repete muito no decorrer do jogo. Então, em outras músicas diferentes, né? Então, eles usam uma técnica muito boa mesmo. É bem interessante isso. E isso faz a trilha sonora ficar muito, muito pegajosa. Você ouve ela e você quer ouvir cada vez mais, entendeu? Em Undertale mesmo, dá pra citar uns poucos exemplos aqui que não reutilizaram, assim, motifs, né? Que é tipo Megalovania, que não reutilizou nenhum motif. Né? A gente tem Bonnet Trolls também, que eu acho que não reutiliza nenhum motif, que apesar de ser parecida com o tema do Papyrus ali. Tem dois, né? Tem o tema do Papyrus comum e o tema de batalha. Então as duas reaproveitam uma a outra ali. Só que é quase a mesma coisa praticamente. E a gente vai agora para o número 4. Chega de falar de trilha sonora aqui. Que a gente vai falar do número 4, que são os personagens. Cara, os personagens são excelentemente construídos. Né? Você bota assim, cada personagem tem sua característica em específico. Você vê que não tem personalidades repetidas em Undertale ou em Deltarune. Todos eles são bem diferentes, cara. Começando aí pela primeira personagem que você encontra quando você cai no subterrâneo, que é a Flowey, né? Que tem aquela personalidade meio sarcástica ali, meio cruel. Aí depois você encontra a Toriel, que é uma personagem que quer cuidar de você, uma personagem que tem aquele carinho de mãe pelo personagem principal, né, no caso. Aí depois, mais pra frente, você encontra o Sense, que é tipo um cara da piada, entendeu? Ele é um cara zoeiro, ele faz tipo várias piadas. A gente tem o Papyrus, que apesar de tentar ser sério, ele acaba sendo bobo, né? E ele quer fazer vários puzzles e tudo, ele quer se tornar da guarda, mas ele é tipo um personagem muito bobão pra isso, né? Então, você vê cada característica diferente. Aí depois você encontra a Undyne, que é tipo muito nervosa, uma personagem que tá irritada com você, com o fato de você estar ali e quer te matar a todo custo. Né? Então cada um tem sua característica em específico. Isso é bem interessante, que cada personagem é construído de uma maneira bem sólida, entendeu? Cada personalidade ali foi retratada de uma maneira bem fixa, bem sólida. Então é bem interessante por conta disso. Em número 5, eu coloquei o desafio do jogo, porque o jogo te propõe um desafio muito grande, né? Vamos botar assim, se você for fazer a rota pacifista, você vai zerar o jogo sem problemas. Você provavelmente não vai ter muitas dificuldades para zerar o jogo. Talvez suas maiores dificuldades sejam com Azriel, né? E talvez ali com Omega Flowey, talvez, e os Amalgams. Eu acho que provavelmente isso, mas aí também é bem tranquilo, cara. A Flowey eu me lembro que eu derrotei de primeira, cara, jogando Undertale, entendeu? Não tive muita dificuldade pra derrotá-la, não. E eu acho que alguns sistemas do jogo até favorecem você derrotar, no caso, a Flowey e o Azriel, né? Talvez os Amalgams que sejam assim... Os Amalgams foram os que mais me trouxeram problemas, mas no final das contas não foi um problema tão grande, né? Agora, por exemplo, eu nunca joguei Genocida, mas se você quiser fazer a rota Genocida, você vai sofrer. Porque, tipo, a Undyne, né, ela já tem uma seção de projéteis muito absurdos.
né? Isso, tipo, lá no meio do jogo. E quando você chega no final, que você tem que enfrentar o Sans, cara, você realmente vai ter problemas. Você vê pelo primeiro ataque do Sans, cara. Tem muita reação de youtuber assim, tipo, não, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser o ataque dele mesmo. Isso daí é sacanagem. Não tem como isso ser verdade. Entendeu? Tem muito youtuber que não acreditou no primeiro ataque do Sans. Falou, não, impossível, cara. Impossível desviar daquilo ali. Não tem como. Até que eles se deram conta que dava assim pra desviar e ainda passar com uma boa parcela de HP, né? Mas no começo você toma um susto tão grande com aquilo ali que você acha que não dá pra passar daquilo. Que você acha que aquilo ali é tipo uma cutscene ou alguma coisa do tipo. E, cara, Undertale, você quer desafio, faz rota genocida. Apesar que eu não tenho coragem de fazer rota genocida. Eu sinto como se os personagens fossem meus amigos, então eu não vou fazer isso. Entendeu? Não tem como, cara. Número 6, que é a ambientação. Vamos falar um pouquinho agora da ambientação. Eu falei um pouquinho na nostalgia aqui nos personagens da ambientação, é bem pouco. O interessante da ambientação do jogo, né, é que ela em alguns momentos ela faz você se sentir feliz. Algumas musiquinhas e tudo, né, faz você se sentir feliz, o lugar ali que você tá e tudo. Porém, alguns momentos do jogo faz você ficar extremamente assustado, porque é aquele momento que a música começa a ficar tensa, começa a aparecer alguma coisa bizarra ali no meio, às vezes alguma coisa que te dá um susto, aparece do nada, entendeu? Então o jogo tem uma ambientação muito fenomenal, o jogo faz você ir do céu pro inferno, do inferno pro céu em segundos, entendeu? De uma hora pra outra você fica feliz, de uma hora pra outra você fica com medo do jogo, então tem muito esse tipo de coisa, né? Inclusive tem algumas quebras de quarta barreira que fazem você ter ainda mais medo, o programa fechar sozinho, esse tipo de coisa. E eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente também. Mas a ambientação do jogo, no geral, ela é muito fenomenal. Ela sempre faz você sentir o seu mais profundo ali, mais profundo sentimento dentro do jogo, né? Você aplica aquilo ali de forma intensa dentro do jogo. Tipo o Deltarune. A introdução do Deltarune, ela é muito fenomenal. Por quê? Você tem aquele momento ali meio creepy, entendeu? Meio tenso, aquela musiquinha ali meio bizarra, meio que o Gasser falando contigo ali. E aí você cria o seu personagem, o seu receptáculo, você tipo começa a criar, começa a achar interessante ele botar sua personalidade nele. E daí o jogo te joga um banho de água fria dizendo que você não pode escolher quem você é nesse mundo e que sua criação vai ser descartada. Então você vê o choque que o jogo te dá logo no começo, né? Ele te dá um choque muito absurdo. Então a ambientação é fenomenal, fenomenal mesmo. E falando um pouquinho de ambientação, a gente vai falar também da história, que é o número 7. Aqui na história, eu não tenho nem o que dizer sobre a história de Undertale, né? O caminho que você fizer ali vai te levar a um rumo totalmente diferente da história original, né? Vamos botar assim, da história pacifista. Dependendo do que você fizer, você vai criar a história genocida que é totalmente diferente da pacifista. O jogo em si se comporta dessa maneira, né? A história se comporta pra sua personalidade, de acordo com o que você vai fazendo, perdoando ou matando, o jogo vai se comportando dessa forma, conforme você age, e isso é bem interessante, porque isso leva a uma história muito rica, uma história cheia de possibilidades, né? Em Deltarune, porém, né, vamos botar assim, isso é completamente diferente, porque você não tem escolha alguma, é uma história linear, é uma história única, entendeu? Você não tem como fazer escolhas. Porém, ainda assim, a história é riquíssima, porque ela esconde muitos segredos, né? Ela tem muitos mistérios, então a história não deixa de ser rica em momento algum, ela continua sendo uma história riquíssima, entendeu? E apesar de Undertale te oferecer uma variedade maior de histórias, né, uma possibilidade maior de futuros ali, vamos botar, dependendo do que você vai fazer, enquanto Deltarune te fornece só um, né, ambos têm história riquíssima e muito mistério, muita ambientação rica, personagens, como eu falei, tudo se junta com a história e cria algo fenomenal. O número 8 que eu quero falar aqui é o tema original, cara, porque, sério mesmo, né, a gente pega um pouquinho ali de Alice no País das Maravilhas, pouca coisa, né, que você vê o personagem principal, que é um humano, caindo num mundo paralelo ali, cheio de monstros e tudo, como foi no caso da Alice, né, que ela caiu, ela foi seguir o coelho, aí caiu no País das Maravilhas ali, encontrou vários seres ali sinistros, ali, seres místicos e tudo, e com Undertale a gente tem um pouquinho disso na intro, né, que é o humano caindo no mundo dos monstros, então lembra um pouquinho Alice no País das Maravilhas. Porém, daí pra frente é tudo original, mano. Entendeu? Tudo original a temática. Porque você caiu num mundo de monstros. Você caiu num mundo onde, tipo, acontecem coisas sobrenaturais, entendeu? Então é bem interessante por causa disso, né? Como eu falei, o tema ele é único mesmo, porque Undertale às vezes faz você sentir medo, às vezes faz você sentir alegria. Então, em determinado momento, né, você percebe que o tema do jogo é muito original, né? Você ter monstros ali, vários tipos de monstros, né? Várias características específicas. Como eu falei, esse lance de você perdoar ou você matar, né? Você ser genocida ou pacifista, que também faz parte de um tema todo original.
O nono que eu queria falar aqui é sobre a quarta barreira, galera. A quarta barreira que é muitas vezes quebrada no jogo, né? O Sans mesmo é um cara que gosta demais de quebrar a quarta barreira. Ele mesmo na batalha dele, pô, ele fala diversas coisas a respeito de espaço-tempo, esse tipo de coisa. Rebutar a linha do tempo. A Flowey também é outra que quebra a quarta barreira toda hora, né? Então você vê muitas características assim de quebra de quarta barreira. O jogo às vezes tenta se comunicar com você, o que deixa tudo mais bizarro e mais medonho no jogo, né? Porém, esse medo faz você ficar ainda mais ligado no jogo, porque os seres humanos, eles têm meio que isso, entendeu? Quando você sente medo de alguma coisa, você fica querendo ver aquilo de novo. É tipo filme de terror, sabe? É igual o creepypasta, esse tipo de coisa, que você lê e você quer ler de novo, porque a sensação que te dá meio que faz você se sentir vivo, porque se você tem medo, é porque você quer viver, entendeu? Quem não tem medo é porque não tem mais vontade de viver, não se importa mais em viver. Então o medo, de certa forma, ele faz você se sentir vivo. Então o jogo, ele meio que te traz isso. A quebra de quarta barreira é bem interessante, né? O jogo às vezes fecha sozinho, né? Tem muito isso no final pacifista, se eu não me engano, que a Flowey vai lá no finalzinho, meio jogo, tipo, fecha sozinho, você abre o jogo começa a dar um monte de glitch, ele começa a ficar bugado. Então é bem interessante isso, muito interessante mesmo. E o número 10 aqui que eu deixei por último, que é a diversidade, né? Undertale tem uma grande diversidade, assim como Deltarune também. Como eu falei, a personalidade dos personagens é única, nenhuma personalidade se repete, né? Cada personalidade é uma personalidade, então você em certo ponto vai se identificar com algum outro personagem, com algum personagem do jogo, né? Porque eles são muito diversos mesmo. O Undertale abrange um público imenso, imenso mesmo. Como eu falei, a gente tem os sprites que atraem os retrogamers, que foi o meu caso. Eu comecei a jogar o jogo só por causa dos sprites ali, entendeu? Eu achei simples, eu falei assim, não é possível que esse jogo faça sucesso. Mas depois eu achei a temática do jogo, a ambientação, assim como os sprites também eu achei tudo muito interessante. E a trilha sonora também. Então eu vim por esse caso, né? Pelo caso dos retrogamers aqui, que seriam os sprites e a trilha sonora, vamos botar assim, né? Então esse foi o ponto da diversidade que me atraiu, né? A gente tem outros pontos da diversidade também, como características furries, né? Que eu acredito que a maior parte do público de Undertale seja furry. Eu acho que tem muita raça de referência furry, né? Vamos botar assim, a gente tem Alphys, tem Undine, tem Toriel, né? Tem Muffet, né? Tem um monte de personagem que faz referência furry ali dentro do jogo, entendeu? Então, eu acredito que a maior parte do público de Undertale seja sim furry, né? E a gente também tem características otakus no jogo, mas não foi necessariamente isso que me atraiu, porque elas são bem poucas, né, referências otakus que a gente tem ali. A gente tem algumas referências com a Alphys ali, né? Tem o lance da Undyne também, que ela fala que anime is real, anime is real. Então, tem bem pouquinhos, assim, temáticas ali de otaku, né? Vamos botar assim no jogo. Mas ainda assim, eles se preocuparam em colocar coisas, referências otakus também. Outra coisa que eu posso mencionar aqui, né, são algumas características LGBT também que tem no jogo, que tipo a relação da Undine com a Alphys, né, Undyne. Eu falo Undine, às vezes eu falo Undyne, sei lá. O certo é Undyne, né, que vocês falam, mas às vezes eu falo em português do jeito que é Undine. Então a gente tem a relação da Undine com a Alphys, né, e a gente também tem algumas características no Metaton, né, que algumas pessoas levantaram na internet, eu até vi algumas teorias sobre isso, que são algumas características trans, né? Eu não sei se isso implica diretamente no gênero, acho que nesse caso aqui não. É só unicamente porque o Metaton não se identifica com o seu corpo de nascimento, que é um corpo de fantasma, né? Ele não se identifica com aquele corpo, ele quer ter um corpo estático, um corpo sólido ali. E ele recorre a Alphys para isso, para poder criar o corpo de robô dele. Então, essas personalidades, essas características do Metaton lembram um pouco uma pessoa trans. Como eu falei, não na questão de gênero, mas sim na questão de não se identificar com o corpo de nascimento. Então, cara, é um jogo que abrange muita raça de coisa mesmo. E é isso, comenta aí embaixo se acha que faltou alguma coisa que eu não falei a respeito de Undertale, né? Alguma característica específica. E é isso. Sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.